As palavras perderam valor. Promessas se tornaram leves como fumaça, e o sim de hoje já vem acompanhado de um talvez oculto. Vivemos uma era onde o compromisso é descartável e a verdade é adaptada ao interesse do momento. Mas Jesus, no Sermão da Montanha, nos chama de volta ao que é eterno. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Ele nos chama à integridade, à pureza de palavra, ao peso espiritual daquilo que dizemos. Porque toda mentira, mesmo pequena, nos desconecta da luz. O inimigo não precisa que você negue a Deus, basta que distorça a verdade. Basta que diga sim com os lábios e não com o coração. A palavra tem poder criativo. Com ela, Deus formou o universo. E quando a usamos com leviandade, enfraquecemos o elo entre o que somos e o que dizemos. Quantas vezes prometemos fidelidade e recuamos? Quantas vezes dizemos, estou orando por você, sem sequer lembrar o nome da pessoa? Cada palavra vazia cria rachaduras invisíveis na alma. Porque a verdade não é apenas o que falamos, é o que sustentamos quando ninguém vê. Integridade é o que você é quando o holofote se apaga. É ser o mesmo em público e no silêncio do quarto. A sociedade moderna ensina que mudar de opinião é sinal de liberdade. Mas Jesus revela que a verdadeira liberdade é cumprir o que se diz, mesmo quando dói. A palavra empenhada é um voto espiritual. E quebrá-la é como trair a própria essência. Quando o sim deixa de significar algo, o mundo perde referência. Famílias desmoronam, alianças se rompem, ministérios enfraquecem, porque o inimigo age nas brechas e a incoerência é uma porta aberta. O inferno não teme palavras bonitas, teme homens e mulheres que vivem o que dizem. Quantas vezes prometemos a Deus, desta vez vai ser diferente, e voltamos aos mesmos erros, às mesmas desculpas, às mesmas promessas quebradas. Mas Ele continua ali, fiel, mesmo quando somos infiéis. E é essa fidelidade divina que expõe o quanto nossas palavras perderam peso. O sim de Deus sustentou a cruz. O sim de Jesus à vontade do Pai redimiu o mundo. Por isso, quando Ele diz que o vosso sim seja sim, Ele não fala apenas de coerência humana, mas de aliança espiritual. Cada palavra que sai da nossa boca é uma semente, e toda semente gera fruto, para a vida ou para a morte. Integridade não é perfeição, é escolher a verdade mesmo quando custa, é dizer não posso em vez de mentir, é reconhecer errei em vez de justificar. É cumprir o que se promete, mesmo que ninguém aplauda. Em tempos onde a imagem vale mais que o caráter, falar a verdade se tornou um ato de coragem. Ser íntegro é ser contracultural. E é por isso que Jesus associa a pureza da palavra à presença do reino. Porque o reino não habita em lábios duplos, ele floresce em corações verdadeiros. Talvez você esteja cansado de palavras vazias, cansado de ouvir promessas quebradas, de confiar e se decepcionar. Mas e as suas palavras? Quantas delas você também não sustentou? O Evangelho é espelho, não vitrine. Deus não te condena, te convida a alinhar o que fala com o que vive. Ele quer restaurar o poder da tua voz, porque quando um coração é íntegro, até o silêncio dele tem peso no mundo espiritual. Imagine se toda palavra sua fosse uma semente lançada no solo do tempo. Quais frutos ela geraria? Quantas promessas mortas precisariam ressuscitar? O Espírito Santo é o jardineiro da verdade, e ele quer podar as mentiras que você se acostumou a regar. Hoje é o dia de retomar a força do sim, de voltar a ser alguém cuja palavra vale mais que o contrato, cuja fé não muda conforme o vento. Porque quando o sim de um homem é verdadeiro, o céu se move em resposta. Não há unção sem verdade, não há autoridade espiritual em quem fala o que não vive. E talvez seja por isso que tantas vozes perderam poder, porque perderam coerência.
Mas há um recomeço disponível. Há perdão para os que se arrependem, há cura para os que confessam. A integridade não é algo que se conquista uma vez, é uma escolha diária. É morrer para o engano, é viver com o coração limpo diante de Deus e dos homens. Hoje, o Espírito de Deus te chama para restaurar a tua palavra. Talvez você precise pedir perdão a alguém. Talvez precise cumprir algo que prometeu e adiou. Faça isso, não por culpa, mas por honra. Porque quem é fiel nas palavras é fiel nas atitudes. E quem fala com verdade carrega o som do céu dentro da voz. E Jesus, ao ensinar em Mateus 5, 33, 37, não apenas corrigia o costume dos juramentos, ele expunha uma ferida espiritual, o distanciamento entre o que falamos e o que realmente somos. Na cultura judaica, o juramento era usado para validar a verdade, como se fosse necessário reforçar o peso da palavra diante de Deus. Mas Cristo veio resgatar a essência. Que cada sim seja uma promessa cumprida e cada não seja sustentado com firmeza e verdade. Porque quando a palavra perde o valor, a alma começa a se fragmentar. O caráter de um homem vale o mesmo que o peso de suas palavras, disse A.W. Tozer. E é aqui que a fé deixa de ser discurso e se torna aliança, pois as palavras são pactos invisíveis. Cada vez que você promete algo, algo se move no mundo espiritual. O céu testemunha e o inferno também. Quando um homem fala com verdade, ele firma aliança com o próprio caráter de Deus. O Deus que nunca mente, o Deus cuja palavra sustenta o universo. Mas quando mente ou fala sem intenção de cumprir, ele corta esse elo. O Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, se entristece, porque não há comunhão entre falsidade e santidade. Por isso, Jesus disse: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Não por rigidez, mas por pureza. Ele nos chama a uma integridade que transcende os lábios e nasce no coração. Pense na profundidade disso. O mundo foi criado pela palavra. E o mesmo poder que moldou o cosmos está na boca de quem crê. A diferença está na intenção. Deus falou e houve luz, mas quantas vezes nós falamos e geramos escuridão? Quantas vezes uma palavra precipitada feriu mais do que uma espada? Uma promessa não cumprida é como um voto quebrado no altar. É por isso que Jesus nos convida a não jurar por nada, nem pelo céu, nem pela terra, porque toda vez que precisamos jurar, é sinal de que a verdade deixou de ser suficiente. A palavra de um cristão deve ser um reflexo do caráter de Cristo. Quando você fala, sua credibilidade se torna sua pregação silenciosa. As pessoas não te ouvem apenas, elas te observam. E quando percebem que o que você diz e o que você faz caminham juntos, algo dentro delas desperta fé. Mas se percebem incoerência, elas se afastam. A verdade não é apenas um discurso bonito, é um testemunho que se prova no silêncio das atitudes. Cada sim que você mantém, mesmo em meio à dor, é um altar erguido diante de Deus. No mundo digital, onde palavras são lançadas como flechas, a verdade se tornou rara. A superficialidade reina, promessas vazias, discursos inflamados, mas corações incoerentes. E talvez seja por isso que tantos não creem mais no Evangelho. Não por falta de pregação, mas por falta de coerência. A palavra perdeu o valor porque o coração perdeu o temor. Mas quando a palavra volta a ser sagrada, o ambiente muda. Um lar onde a palavra tem peso é um lar onde a presença de Deus habita. Um ministério onde a palavra é cumprida é um ministério abençoado. Lembre-se, toda vez que você fala algo, você semeia algo. A palavra é uma semente espiritual. Algumas crescem e frutificam, outras apodrecem por falta de verdade. Quando você promete e cumpre, você planta confiança. Quando fala e engana, você planta desconfiança. E o fruto é solidão. Muitos vivem cercados, mas não são acreditados.
Suas palavras perderam crédito, e sem crédito não há comunhão. A restauração começa quando o arrependimento toca a língua. Há uma beleza silenciosa em quem fala menos, mas fala com verdade. Jesus não multiplicava palavras. Ele dizia pouco, mas cada frase carregava a eternidade. Isso é integridade, quando o que você diz não precisa de reforço, porque seu caráter já é o selo. Quando o seu sim vale mais que um contrato assinado. Quando o seu não vem da arrogância, mas da firmeza de quem teme a Deus. A palavra como aliança é a base de toda relação espiritual. É o que sustenta casamentos, amizades, ministérios e fé. Deus age por meio da palavra, mas também observa como a usamos. O apóstolo Paulo disse que nenhuma palavra torpe deve sair da nossa boca, mas apenas a que edifica. Ou seja, toda vez que falamos, podemos ser canal de graça ou instrumento de destruição. O Espírito Santo unge vozes sinceras, mas se cala diante das falsas. A integridade verbal é a ponte entre o céu e a terra. Quando você fala com verdade, o céu te respalda. Mas quando fala com mentira, até o silêncio de Deus se torna um alerta. A verdade é o idioma do reino. E quem mente ainda fala o idioma do mundo. Por isso, o cristão maduro mede suas palavras, entende o tempo do silêncio e o poder do sim, dito com firmeza. Ele sabe que uma palavra maldita pode abrir brechas espirituais, mas uma palavra bendita pode sarar uma alma. Por isso, antes de prometer, ore. Antes de responder, reflita. E antes de falar em nome de Deus, certifique-se de estar ouvindo Deus, porque cada palavra é um testemunho espiritual. E quando a sua palavra é coerente, sua vida se torna uma pregação viva. Quando Jesus disse não jure de forma alguma, ele estava nos libertando da necessidade de provar o que deveríamos simplesmente ser, verdadeiros. Quem vive em verdade não precisa convencer. A vida fala, e diante do céu, é isso que pesa. Não o quanto você fala, mas o quanto daquilo que fala é verdade. E isso é precioso, pois vivemos uma era em que as palavras se tornaram leves demais. Leves, não porque trazem paz, mas porque perderam peso. Pessoas prometem amor eterno e desistem na primeira dificuldade. Líderes prometem servir, mas servem a si mesmos. Crentes prometem fidelidade, mas vendem a alma por conveniência. Em Provérbios 12:22 está escrito: o Senhor detesta os lábios mentirosos, mas se deleita nos que falam a verdade. É forte, mas verdadeiro. Deus não tolera a mentira, porque ela fere o que Ele é. Deus é verdade. Quando mentimos, nos desconectamos da essência divina e nos aproximamos da sombra do engano. A mentira não começa nos lábios, mas no coração. É um sussurro que tenta justificar o que não queremos enfrentar. Brennan Manning disse: a mentira é o idioma da alma que esqueceu quem é. E é exatamente isso. Quando a alma perde o senso de identidade, ela se acostuma com o disfarce. Começa com pequenas distorções. Não foi bem assim. Só omiti porque não queria ferir. E termina com um coração cauterizado. Quando a palavra perde o valor, o homem perde a confiança, e quando a confiança se rompe, o amor enfraquece. O inimigo sempre soube disso. Desde o Éden, ele não destrói com espada, mas com palavra distorcida. Ele não atacou Eva com violência, mas com sutileza. É verdade que Deus disse, e a dúvida abriu espaço para o pecado. Até hoje, ele age assim. Não destrói de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ele corrompe o sentido da palavra, faz o homem duvidar da própria verdade, confundir sinceridade com grosseria e honestidade com rigidez. Assim, o mundo vai se tornando um teatro de aparências. Mas o preço é alto, porque toda vez que mentimos, matamos algo dentro de nós. Perdemos credibilidade, paz e autoridade espiritual.
A mentira é uma dívida que o coração contrai, e a cobrança vem em forma de peso. Quem vive de aparências carrega um fardo invisível. O semblante pode sorrir, mas a alma vive cansada. É o cansaço de quem sustenta versões de si mesmo. A geração digital amplificou isso. Nas redes sociais, todos querem parecer o que não são. A palavra verdade foi substituída por narrativa. E o perigo é que essa normalização da falsidade infiltra-se na vida espiritual. Pessoas dizem, está tudo bem, quando estão despedaçadas. Dizem, estou orando, quando já desistiram. Dizem, Deus está no controle, mas querem o controle de tudo. E o Espírito Santo observa em silêncio, esperando o momento em que a verdade volte a ter lugar. A palavra perde o valor quando é usada sem responsabilidade. Um eu te amo, dito por impulso, uma promessa feita para impressionar, um voto feito no calor da emoção. Tudo isso são sementes jogadas sem direção. E quando não cumprem, produzem desconfiança, dor e cinismo. Muitos hoje não acreditam mais em ninguém. Vivem blindados, duvidando de todo mundo, porque foram feridos por palavras que não se sustentaram. E é triste, mas é real. A incredulidade moderna nasceu da incoerência cristã. Quando a palavra perde o valor, a fé também adoece, porque a fé é fundamentada na confiança de que Deus cumpre o que diz. Se eu, que sou filho dele, vivo prometendo e não cumprindo, mentindo e disfarçando, como posso dizer que sou reflexo do Pai? Um cristão incoerente é como uma lâmpada apagada num mundo em trevas. Tem forma, mas não tem luz. A mentira rouba a voz profética. O mentiroso pode falar de Deus, mas não fala por Deus. A unção não repousa sobre palavras falsas. A autoridade espiritual não vem do tom de voz, vem da verdade vivida. Jesus era ouvido, porque o que ele dizia e o que ele vivia eram uma coisa só. Quando a palavra e a vida se alinham, o mundo escuta. Mas quando há dissonância, até o céu silencia. Muitos justificam suas mentiras dizendo que são por amor, para proteger alguém ou para evitar conflito. Mas a verdade é que a mentira sempre protege o orgulho. Sempre busca escapar da dor do confronto. Jesus, no entanto, nunca fugiu da verdade, mesmo quando ela custava aplausos, seguidores e até a própria vida. Ele é o padrão. E quando o seguimos, descobrimos que a verdade pode ser dolorosa, mas é o único caminho que cura. Há um poder libertador em dizer, errei. Essa palavra simples é uma das mais curativas que existem. Quando confessamos, o peso se dissolve. Quando mentimos, ele se multiplica. Por isso Davi disse, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus gemidos durante o dia todo. Salmos 32, 3. O corpo sente o que a alma silencia. A mentira não é apenas um pecado, é uma prisão. Ela te faz viver com medo de ser descoberto, te obriga a encenar, te rouba o descanso da consciência limpa. Deus ama a verdade porque a verdade cura. Ele não exige perfeição, mas sinceridade. É por isso que ele pode restaurar o pecador arrependido e rejeitar o hipócrita religioso. A palavra que sai de uma boca pura é leve, mas tem peso espiritual. Ela edifica, conforta, cura. Já a palavra falsa é barulhenta, mas vazia. O cristão precisa resgatar o valor da palavra. Cada sim deve ser compromisso, cada não, uma fronteira saudável, cada prometo, um altar de responsabilidade. Quando o que dizemos e o que fazemos se unem, nossa fé deixa de ser teoria e se torna testemunho. O mundo não precisa de mais discursos sobre a verdade, precisa de pessoas cuja palavra seja confiável. O Evangelho é a verdade que se fez carne, e nós somos chamados a ser cartas vivas dessa verdade. Quando sua palavra perde valor, sua voz perde poder. Mas quando sua palavra é íntegra, até o seu silêncio prega por você. E há um poder silencioso na coerência. Jesus,
Em Tiago 5,12, nos chama a algo simples e profundo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Ele não fala apenas de honestidade nas palavras, mas de integridade no ser. Em um mundo que diz sim para agradar e não apenas para fugir, Cristo nos ensina que a verdade não se negocia, mesmo quando custa caro. A coerência entre o que se fala e o que se vive é a marca dos que decidiram seguir o Evangelho sem disfarces. É dizer sim ao que vem de Deus e não ao que corrompe a alma, ainda que o preço seja a solidão ou a perda momentânea. Porque no fim, o caráter íntegro é sempre mais valioso do que qualquer vantagem conquistada pela dissimulação. Há pessoas que aprenderam a sorrir dizendo o contrário do que sentem. A falsidade virou idioma e a diplomacia uma máscara para o medo. Mas Jesus não buscava a aprovação, buscava a verdade. Ele sabia que a paz interior nasce quando as palavras e as atitudes deixam de se contradizer. É quando você decide parar de agradar o mundo e começar a agradar a Deus, que a sua voz ganha autoridade espiritual. O sim de um justo tem peso, tem unção, tem poder de abrir caminhos. O não de um justo é tão sagrado quanto uma oração, porque quem aprendeu a viver na verdade fala pouco, mas cada palavra carrega eternidade. Certa vez, um jovem cristão recusou um cargo de liderança numa empresa por perceber que teria de mentir aos clientes. Ele sabia que isso custaria seu emprego, e custou. Mas, tempos depois, foi chamado por uma nova empresa, de valores íntegros, e lá construiu uma história limpa, respeitada. Seu não o afastou do conforto, mas o conduziu à coerência. É disso que fala Jesus. O preço da verdade pode ser alto, mas o lucro espiritual é incalculável. Max Lucado escreveu: a verdade custa caro, mas a paz que ela traz não tem preço. Essa é a moeda do reino. Não é a aparência, é a essência. Vivemos uma era em que tudo é negociável, menos o caráter. A fé não se mede por quantas vezes alguém fala Senhor, Senhor, mas por quantas vezes mantém sua palavra quando ninguém está vendo. É fácil prometer fidelidade no púlpito, mas é nas pequenas escolhas do cotidiano que a integridade é testada. Quando você diz sim a um compromisso, Deus espera constância. Quando diz não a um pecado, Ele espera firmeza. O problema é que muitos cristãos querem a bênção da verdade vivendo na conveniência da mentira. Mas Deus não abençoa o que é falso. Ele só respalda o que é inteiro. Há um tipo de liberdade que nasce quando a alma não precisa mais se justificar. Quem vive dizendo sim por medo de desagradar, vive aprisionado. Quem tem coragem de dizer não quando é necessário, experimenta a leveza da paz interior. Jesus viveu assim. Diante de Pilatos, não defendeu sua inocência com longos discursos, apenas permaneceu verdadeiro. Sua coerência foi tão forte que até o governador romano, que não cria em nada, ficou perturbado. A verdade não precisa gritar, ela convence pelo silêncio. O sim seja sim é o chamado à autenticidade. É o convite para viver sem duplicidade, sem versões diferentes para agradar cada pessoa. É deixar de usar a fé como fantasia e começar a vivê-la como convicção. O não seja não é a fronteira da alma que se recusa a se vender. Quem aprende a dizer não a si mesmo, ao orgulho, à vaidade, às tentações, aprende a dizer sim ao propósito de Deus. A integridade não é uma virtude rara, é uma escolha diária. E talvez esse seja o grande desafio, ser verdadeiro quando ninguém mais é. Quando o mundo inteiro mente, a verdade se torna profecia. Quando todos se vendem, o caráter se torna revolução. E é por isso que o Evangelho continua transformando vidas, porque ele nos chama de volta à essência, onde o verbo não é manipulado, é vivido. Você não precisa provar que é confiável, precisa apenas ser.
Um coração íntegro é mais eloquente do que 1000 discursos. A verdade tem um som próprio, e quem vive nela carrega uma paz que não pode ser falsificada. O sim seja sim, o não seja não. 4 palavras simples, mas com o peso de uma vida inteira. Jesus, em Mateus 5,37, não estava apenas corrigindo o costume de jurar em nome de Deus. Ele estava nos chamando de volta à essência da verdade, à pureza da palavra, ao tipo de fé que não precisa provar nada, porque vive o que diz. Em tempos onde tudo é moldado pela aparência, a autenticidade virou rebeldia. O sim hoje é dito para agradar e o não é evitado para não perder aceitação. Mas o reino de Deus não é um palco, é um altar. E no altar, toda palavra dita tem valor espiritual. Jesus nos convida a uma vida em que o discurso e o coração caminham juntos, onde não há disfarces entre o que se fala e o que se é. A verdade custa caro. Às vezes, custa a companhia de quem prefere viver de aparências. Às vezes, custa a promoção que viria com um silêncio conveniente. Outras vezes, custa o olhar frio de quem não entende sua firmeza. Mas a paz que vem depois é inegociável. A mentira pode aliviar o momento, mas destrói a alma aos poucos. A verdade, por mais dura que pareça, traz leveza ao espírito. Há uma diferença entre ser perfeito e ser verdadeiro. Deus não espera perfeição, espera integridade. Ele prefere um não posso, sincero, do que um sim, Senhor, dito por aparência. Um coração verdadeiro tem uma voz limpa. Quando alguém vive com coerência, a palavra dessa pessoa carrega autoridade espiritual. Você já notou? Há pessoas que falam pouco, mas quando falam, a gente escuta com o coração. É porque há verdade nelas. A verdade tem som, tem peso, tem presença. E da mesma forma, a falsidade também se reconhece. A voz que promete demais e cumpre de menos, denuncia um coração dividido. É por isso que Jesus não nos chamou para discursos, mas para testemunhos. O Evangelho é mais convincente quando é vivido do que quando é explicado. A integridade não se constrói no palco, se constrói nos bastidores. É nas pequenas decisões, invisíveis aos olhos humanos, que Deus pesa o caráter. Quando você diz não a um atalho, Ele está vendo. Quando você cumpre uma promessa esquecida, Ele registra. Quando você é fiel à verdade, mesmo sem aplausos, o céu se move em seu favor. A verdade nunca te deixará envergonhado diante de Deus. Mesmo que o mundo te critique, o sim seja sim, é o selo dos que pertencem à luz. Mas há um perigo sutil. Quando o sim e o não perdem o valor, a alma entra em conflito. A duplicidade gera ansiedade, culpa e distância o homem de si mesmo. A mentira exige manutenção. A verdade, apenas coragem. Quem mente precisa lembrar o que disse. Quem fala a verdade apenas vive. É por isso que Jesus ensinou a simplicidade como caminho de liberdade. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Tiago 5,12. A clareza é libertadora. A coerência é cura. O apóstolo Tiago sabia que a língua é pequena, mas move destinos. Com ela, abençoamos ou amaldiçoamos. Por isso, o sim deve ser dito com responsabilidade e o não com amor. Um sim mal dado pode ferir, prometer o que não se pode sustentar. Um não maldito pode humilhar, mas o sim de Deus é firme e o não de Deus é santo. Quando aprendemos a falar como Ele, com verdade, mas também com graça, nossas palavras começam a curar ao invés de ferir. Há um tipo de força em quem decide não mentir mais, nem para os outros, nem para si. É um recomeço espiritual, porque a mentira não está só nas palavras ditas, mas também nas verdades que deixamos de dizer. Quantas vezes o tudo bem esconde um coração quebrado? Quantas vezes o eu te perdoo é dito apenas da boca para fora? Ser verdadeiro é também admitir a dor,
a dúvida, o limite. A autenticidade não te afasta de Deus, te aproxima. O sim que cura é o que nasce da fé. O não que protege é o que nasce da sabedoria. Dizer sim ao amor, à reconciliação, à justiça, à verdade. Dizer não ao pecado, à hipocrisia, à aparência. Essa é a guerra diária do cristão, não entre o bem e o mal visível, mas entre o parecer e o ser. E Jesus nos chama para viver o que somos, não o que os outros esperam que sejamos. Em um tempo onde promessas são quebradas com um clique, viver em verdade é um ato de resistência espiritual. A verdade é o idioma dos que caminham com Deus. Quando você decide viver com coerência, cada palavra se torna semente e cada gesto se torna testemunho. E o mundo pode até não entender, mas vai sentir, porque a verdade, quando dita com pureza, carrega presença. Max Lucado disse: a verdade custa caro, mas a paz que ela traz não tem preço. Essa é a essência do Evangelho. Preferir a paz da consciência à aprovação das multidões. Ser verdadeiro é viver leve, é dormir em paz, é saber que nada foi dito para enganar, nada foi prometido para manipular. A palavra íntegra é o reflexo da alma em paz com Deus. Então hoje, se há algo que você precisa alinhar, alinhe. Se há alguém a quem prometeu e não cumpriu, vá e repare. Se há palavras que machucaram, substitua-as por palavras que curem. Se há um sim que foi dado por medo, tenha coragem de voltar atrás e dizer a verdade. Porque a verdade pode te custar algo agora, mas te livrará de muito mais amanhã. E quando o mundo te chamar de ingênuo por não jogar o mesmo jogo, sorria. Porque os ingênuos da terra são os sinceros do céu. E Deus ainda honra quem decide viver com a verdade no coração e pureza na voz. A verdade não é um discurso, é uma presença. E quem carrega essa presença nunca mais será o mesmo. Vale também lembrar que a verdade tem um preço, e quase ninguém quer pagá-lo. É o preço da solidão de quem não negocia valores, da rejeição de quem não joga conforme as regras do mundo. O preço de ser mal interpretado por viver com coerência. Mas quem paga esse preço descobre algo que o dinheiro, o status ou a aprovação das pessoas jamais podem dar: a paz de andar de cabeça erguida diante de Deus. Jesus não disse seja popular, ele disse seja verdadeiro. Porque no fim não seremos julgados pelas máscaras que usamos, mas pelas palavras que sustentamos. O sim e o não de cada um serão apresentados diante do trono, e ali nenhuma justificativa servirá de disfarce. Há uma dor silenciosa em quem vive tentando agradar. A alma se divide, o coração se cansa e a verdade se torna um peso. Mas o Evangelho veio para libertar, não para aprisionar. E é por isso que Jesus nos chama de volta à pureza da palavra. Ele sabe que a mentira não começa na boca, mas no medo. Medo de perder algo, medo de ser rejeitado, medo de não ser suficiente. Quando o medo domina, a mentira parece um escudo, mas na verdade ela é uma prisão. E a chave dessa prisão é o arrependimento. Quando decidimos viver com a verdade, algo muda até na atmosfera espiritual. Deus começa a restaurar relacionamentos, abrir caminhos, curar feridas antigas, porque o Senhor habita no meio dos que têm coração íntegro. Ele não exige perfeição, exige verdade. O salmista disse: eis que amas a verdade no íntimo. Salmo 51, 6. Isso significa que a integridade não começa nas grandes decisões, mas nos pequenos sims e nãos do cotidiano. Na promessa que você cumpre, na palavra que você mantém, no silêncio que você escolhe em vez de mentir. A verdade te torna confiável, e confiança é um tipo de poder espiritual. Um sim dito por alguém íntegro carrega mais autoridade do que 1000 discursos vazios. É por isso que o diabo odeia a verdade, porque ela expõe.
ela ilumina, e onde há luz, ele não tem poder. A mentira é o idioma das trevas, a verdade é a linguagem do reino. Quando você decide ser verdadeiro, ainda que isso te custe algo, você está declarando guerra ao inimigo, porque cada vez que escolhe a verdade, você destrói uma fortaleza de engano. Mas ser verdadeiro não significa ser cruel. Há quem use a verdade como arma para ferir e não como ponte para curar. Jesus falava a verdade com graça. Ele denunciava o pecado sem condenar a pessoa. A verdade pura vem acompanhada de amor. É isso que diferencia o cristão maduro do religioso arrogante. O primeiro fala com compaixão, o segundo com orgulho. E só o amor dá poder à verdade. O sim seja sim é mais do que uma instrução moral, é um convite à liberdade interior. Quando você não precisa mais sustentar aparências, a alma respira. Quando você pode olhar alguém nos olhos e saber que não há engano em suas palavras, o Espírito Santo encontra espaço para agir. A integridade é a terra onde a paz floresce. E a mentira é o solo onde o medo cria raízes. Quantas pessoas vivem presas a palavras que disseram sem pensar, promessas que não conseguiram cumprir. Eu te amo, que não era verdadeiro. Estou bem, que escondia dor. Mas Deus está chamando você hoje para alinhar o que fala com o que vive. Ele quer restaurar a autoridade da sua voz, porque quando a palavra é limpa, o poder volta. O poder de orar e o céu responder, de falar e o coração do outro ser tocado, de prometer e o impossível acontecer. Ser verdadeiro é ser parecido com Cristo. Ele não dizia o que agradava, dizia o que libertava. Por isso, quem anda com ele precisa aprender a falar como ele. E muitas vezes, o preço dessa verdade será o silêncio, porque a verdade não precisa se explicar, ela se sustenta sozinha. O tempo é o aliado dos íntegros. Ele revela quem é real e quem é fachada. Se hoje você sente que sua palavra perdeu valor, seja com Deus, com alguém ou consigo mesmo, comece de novo. Peça perdão. Recomece limpo. Uma nova história pode nascer de uma nova decisão. A de nunca mais mentir, nem mesmo por conveniência. Diga sim apenas quando puder sustentar e não quando precisar se proteger. A verdade não destrói, ela delimita. No fim, o preço da verdade é alto, mas o custo da mentira é eterno. E quem decide pagar o preço hoje, colherá paz amanhã. Porque o sim e o não ditos com verdade são sementes de eternidade. E por fim, reflitamos em algo que não pode ser esquecido jamais. Há um tipo de pregação que não vem de púlpitos, nem precisa de microfone. É o sermão silencioso da coerência, o testemunho de quem vive o que prega e cala quando o mundo grita. Jesus disse em Mateus 12, 36, 37, mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. O texto é um espelho incômodo. As palavras revelam a alma. John Stott certa vez escreveu que as palavras são o espelho do coração. A língua apenas pronuncia o que a mente pensa. E talvez seja por isso que a verdade, quando é vivida, fala mais alto que qualquer discurso. O testemunho silencioso é aquele que não precisa se explicar, porque o caráter já falou por ele. Vivemos em um tempo em que todos querem dar a sua versão, mostrar seu lado, se defender. Mas a verdade não precisa de advogado. Ela permanece em pé, mesmo quando o mundo inteiro tenta derrubá-la. Há um tipo de força que não vem da resposta, mas do silêncio, do poder de não se justificar, de entregar a própria reputação a Deus. Jesus ficou em silêncio diante de Pilatos, não porque estava derrotado, mas porque já havia vencido. O silêncio dele não era covardia, era soberania. Há momentos em que calar é mais poderoso do que falar, porque é no silêncio que a verdade se revela e o engano se afoga no próprio ruído. Mas cuidado,
O silêncio que edifica não é o silêncio da omissão, é o silêncio da confiança. É o calar de quem já entregou tudo nas mãos certas. Quando Deus te chama a não responder, não é para te humilhar, é para te proteger. Há guerras que se vencem com argumentos, mas há batalhas que só se vencem com paciência e fé. O testemunho da verdade não é barulhento, é constante, fiel e inabalável. É aquele que permanece de pé quando todos os outros se cansaram de fingir. E quando o tempo passa, é ele que resiste. É por isso que as palavras têm peso eterno, porque um dia, cada uma delas será lembrada diante do trono da justiça. O preço da verdade é caro, custa relacionamentos, oportunidades e aplausos, mas também compra algo que o mundo não pode oferecer: paz. Quando você escolhe viver na verdade, mesmo que te custe, você ganha descanso, porque quem vive com coerência não precisa lembrar o que disse, nem se esconder do que fez. Há uma liberdade que só os sinceros conhecem, a leveza de quem não deve explicação. É disso que Jesus fala quando diz: o sim seja sim e o não seja não. É o convite a uma vida sem máscaras, sem versões, sem manipulação. É o chamado para viver de modo tão autêntico que até o silêncio se torna uma mensagem. E talvez esse seja o testemunho mais poderoso, o da coerência invisível, da bondade silenciosa, da fé que não precisa de palco. John Stott também disse: o cristão maduro é aquele cuja vida fala tão alto que suas palavras parecem um eco. Quando as palavras e a vida se alinham, nasce algo que o mundo não entende: a autoridade. A autoridade espiritual não vem do tom da voz, mas da integridade do coração. Por isso, antes de tentar convencer o mundo, Deus nos chama a ser prova viva do que pregamos. A palavra que cura e edifica só tem poder quando vem de um coração curado e edificado. Talvez você esteja cansado de tentar provar quem é. Talvez tenha se machucado tentando explicar intenções que ninguém quis entender. Então respira, deixa Deus falar por você. Ele sabe transformar silêncio em testemunho e dor em autoridade. Você não precisa ser ouvido por todos, só precisa ser reconhecido pelo céu. Há um tempo em que a verdade é ignorada, outro em que é ridicularizada, mas sempre chega o tempo em que ela é exaltada. E quando esse tempo chega, o que ficou de pé não foram as vozes, mas as atitudes. O verdadeiro cristão não fala para ser aplaudido, fala para ser coerente. E quando o mundo o silencia, ele segue pregando, com o olhar, com as mãos, com a fidelidade. Que a tua vida seja esse sermão vivo, que as tuas palavras sejam sementes e não armas, e que o teu sim e o teu não sejam a assinatura da tua fé. Porque no fim de tudo, quando as palavras se calarem, o que Deus vai lembrar é do que você viveu. Se esta mensagem falou com você, compartilhe com alguém que precisa se lembrar que a verdade nunca perde o seu poder. Inscreva-se no canal e continue comigo nessa jornada, porque aqui cada palavra é um chamado para viver o Evangelho de forma real, profunda e transformadora. Conheça também outras séries em nosso canal, que estão organizadas em playlists para que você possa conhecer a Bíblia de uma forma edificante, consoladora e exortativa, como é a palavra de Deus. E que esse poderoso e verdadeiro Deus te abençoe e te guarde.